E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, né? Esse provavelmente foi o tópico que a gente já mais falou na história do canal, né? São muitos vídeos sobre inteligência artificial. A gente falou, teve vídeo sobre AlphaGo, que era um sistema que jogava Go, né? Um jogo milenar chinês, né? A gente viu o vídeo do Deep Blue, que embora não usava inteligência artificial, derrotou o Garry Kasparov, né, em xadrez, em 1997, na sua segunda partida com ele. É, a gente viu também o AlphaZero, como funcionava que também é dos mesmos criadores do Deep Blue, que é a DeepMind, né, que é uma empresa relacionada à Google, que é um dos melhores, talvez o melhor programa atual de jogar xadrez, né, que é o AlphaZero no caso. A gente explicou também, tem vídeo sobre esse assunto. AlphaStar, que era um sistema que joga StarCraft, né, e ganhou de campeões mundiais, dos melhores do mundo. É, além do AlphaStar, teve outro Alpha também. Não, é isso, AlphaZero, AlphaGo e AlphaStar são esses os três principais. O outro, que é de outra empresa, na verdade, é o OpenAI 5, que jogava Dota 2. Também a gente fez vídeos dele falando sobre como funcionava, né? Que ganhou também de jogadores profissionais. E no geral a gente fez muito vídeo sobre inteligência artificial. Mas esse vídeo vai ser mais uma explicação da história da inteligência artificial. E eu vou fazer outro explicando inteligência artificial no geral. Mas é importante falar da história primeiro, porque é estranho você começar algo pelo presente, né? Você tem que primeiro ver a história de algo para depois você entender como que chegou no presente, né? Então, todos esses sistemas que a gente vê, por exemplo, na parte de jogos, de jogar jogos, é um sistema chamado Reinforcement Learning, ou aprendizado de reforço, né? Que é inspirado superficialmente na parte como o nosso cérebro aprende, né? Com recompensas e penalidades, né? Do sistema para aprender ao longo do tempo. No geral, Reinforcement Learning e Key Learning, entre outras coisas, são os principais usados no AlphaGo, AlphaZero, enfim, como a gente mostrou nos vídeos sobre esses assuntos. A gente fez vídeo também sobre inteligência artificial no League of Legends e no Mario, né, para jogar Mario, jogar Minecraft usando Imitation Learning. Mas enfim, esse vídeo vai ser sobre a história da inteligência artificial. Depois a gente faz um vídeo mais simples explicando esses outros assuntos, né? Enfim, e quando começa a questão da história em si da inteligência artificial, né? Vou pegar aqui para ter uma base. Algumas pessoas vão falar que desde, um, desde a época da grega, as pessoas já pensavam nessa questão de robôs que pensavam, né? Tinha um deus específico relacionado a isso, na mitologia grega relacionado a essa questão. E pessoas puxam desde essa época que as pessoas queriam uma máquina que pensasse, né? Mas eu não vou falar sobre essa parte da história porque eu acho irrelevante. Eu vou começar da parte da história que realmente conta para a inteligência artificial computacional, que é em outubro de 1950, volume número 236, num jornal sobre psicologia, mente, né? Psicologia e filosofia, né? Em que um cara de ciência da computação publicou esse paper, né? Eu vou tentar traduzir, né, de uma forma simples. Maquinação de computação e inteligência, né? Seria mais fácil só computação e inteligência, né? Computing, Machinery and Intelligence, por um cara famoso chamado Alan Turing, né? Aquele cara lá da Segunda Guerra Mundial que ajudou o geral a ganhar, né? Craqueando a máquina Enigma. Para quem já viu o filme do Alan Turing, é um filme muito bom, por sinal. Muito triste, mas muito bom. É história real, né? E Alan Turing era Alan e Church, né? Talvez tenham sido os fundadores da ciência da computação em si no geral, né? Talvez não só eles, mas no geral, do começo lá, na década de 40, eles foram os caras que fizeram a base, né? Tem outro paper também que a gente não vai ler agora, que é relacionado a isso, do Turing, né? Falando sobre como funcionaria a computação e tal, antes dela realmente ocorrer. E nesse paper, de 1950,
depois da Segunda Guerra Mundial, né? Já tinha ganhado a guerra e tal, já estava no estilo, né? Ele vai publicar esse paper, né? E não é sobre inteligência artificial, mas sobre algo que poderia ser chamado de inteligência artificial hoje, né? Mas na época não existia esse termo. E ele vai falar sobre a questão, o jogo da imitação, né? Que pode ser chamado depois de o teste de Turing. Então, como que você prova que uma máquina ela pode pensar, né? Se é possível, uma máquina pode pensar. Ele vai dizer, né? Que para eu provar que uma máquina pode pensar, eu tenho que testar ela, né? E se eu conversar com uma máquina, por exemplo, agora dando um exemplo, né? Um exemplo mais prático do teste de Turing, não o que ele dá, mas como eu testo que uma máquina pensa, né? Eu tenho que falar com ela, eu tenho que responder de forma que eu não descubra que ela é uma máquina ou uma pessoa. Então, se você conseguir falar com a Alexa e não descobrir que ela é um robô, né? Que ela é um sistema pré-programado, então ela tem consciência, né? Mas obviamente a Alexa não tem, porque obviamente você fala com a Alexa, você percebe que é um Alexa, né? Então, no momento que você pensa que realmente é uma pessoa, que realmente fala como uma pessoa, a gente tem inteligência aí, né? Então essas questões que Turing vai falar na questão de, ele vai colocar algumas objeções que as pessoas podem levantar, né? Por exemplo, a objeção de Ada Lovelace, né? Foi a primeira programadora da história, talvez, que fez aquele código, né? Que rodaria na máquina de Babbage, né? Para quem estudou a história da computação, né? Que seria um dos primeiros computadores na prática, né? Se eu não me engano, nunca chegou a funcionar essa máquina, mas ela fez o primeiro código, né? Ela era uma matemática, né? É uma mulher matemática, estudou matemática, era, era uma família relacionada a isso, né? Essa questão acadêmica. E ela foi nessa questão, fez esse programa e ele fala dessa questão, ele cita uma frase de Ada Lovelace falando que seria meio que impossível que uma máquina pensasse, né? Tipo, a máquina de Babbage seria só a gente põe lá o que ela tem que fazer, né? Programa ela e ela faz o que a gente manda, né? Então, no geral, a objeção de Ada Lovelace seria que a máquina não pensa, é uma calculadora. Eu ponho lá, digito o número e sai o que eu preciso, né? Então, a máquina não pensa, ela não pode vir a pensar, né? E ele vai colocar várias objeções teológicas, objeções relacionadas à forma como o corpo funciona. Obviamente, nessa época, a parte de neurociência e outras partes não estavam tão desenvolvidas até como está hoje. Mas, no geral, várias objeções são boas dele relacionadas a se uma máquina pode pensar ou não. Ele vai ser bem otimista, né? Nessa questão, se realmente é possível criar uma máquina que pensa, né? Que vai ser o objetivo do paper. E vai ser em 1956, 6 anos depois, por um cara chamado John McCarthy, que na Dartmouth Summer Research Project, que vai ser o primeiro evento, né, que vai inaugurar a área de inteligência artificial em 1956, 6 anos depois do paper do Alan Turing. E uma coisa que ele vai falar que é importante, relacionada à inteligência artificial, né, é que ele vai dizer algo bem ousado, né, bem até para os termos de hoje, né, porque até hoje em dia a gente não tem uma AGI, né, uma máquina que consegue pensar, né, estamos bem longe disso, mas no geral ele fala assim, o procedimento, né, a base para a conjectura de cada aspecto do aprendizado, né, do aprendizado humano, ou qualquer capacidade ou característica da inteligência, pode ser um princípio tão precisamente descrito que uma máquina pode simulá-lo, né? Só que a gente cai numa falácia, né? Uma falácia que a gente já falou nesse canal muito. Como eu já disse no começo do vídeo, esse canal falou muito sobre inteligência artificial. Na prática, sobre a história da inteligência artificial, tem playlist sobre isso, que a gente analisa os principais papers, né? Que eu vou falar, é que nesse caso aqui agora eu estou falando, né? Mas a gente já fez no canal deu uma passada, um rodo geral em vários artigos da história da inteligência artificial. Até nesse do Turing também, eu já expliquei.
no começo. Mas no geral, o que ele está falando aqui é que essa conferência ela tinha esse entendimento, né, de que talvez seria possível fazer que as máquinas aprendessem, né? E hoje em dia, de certa forma, sim. A inteligência artificial é um ramo bem sucedido, que tem usado, nesse caso eu falei no começo dos jogos, em reconhecimento facial, em vários aspectos importantes para a tecnologia atualmente. Recentemente, DeepMind publicou um paper, recentemente não, já faz um pouco de tempo, né? Relacionado a resolver proteínas, né? A configuração 3D de proteínas, que é um paper revolucionário, né? Do uso de inteligência artificial na genética, na medicina, enfim. Embora eu não tenha falado muito da medicina nesse canal, né? De inteligência artificial, mas no geral essa área tem realmente sido bem sucedida nessa questão de aprendizado. Embora a gente não consiga simular a mente humana ainda, sejamos bem longe disso, a inteligência artificial é um ramo bem sucedido. Então, no geral, nesses vídeos vai ser dividido em várias partes sobre inteligência artificial, no caso, que, como é um tema diferente, eu vou deixar separado, numa playlist separada, que a gente vai falar sobre a história da inteligência artificial. Na verdade, eu pensei em fazer tudo só em um vídeo, né? Mas só esse vídeo só deu 2 do que eu queria citar, né? Então, até para salvar espaço, já vou colocar os outros artigos que eu vou citar ao longo dessa série, para quem quiser já ir lendo antes de eu terminar, né? Também para não ter que ficar pondo um artigo por vez a cada vídeo. Então, tentar fazer uns 5, 6 vídeos explicando, em vez de só ensinando na prática, como eu já fiz no canal, né? Então, se você quer saber mais sobre inteligência artificial, eu recomendo que você veja os vídeos sobre inteligência artificial nos games no canal. Tem uma playlist só sobre isso, que a gente fala sobre Deep Blue, que eu jogava xadrez, que não era inteligência artificial na prática, mas enfim. As pessoas falam do Deep Blue como se fosse usar a inteligência artificial, mas não funciona. A gente fez do AlphaGo, AlphaZero, AlphaStar, que eu jogo StarCraft 2, OpenAI 5, sobre inteligência artificial em League of Legends, em Minecraft, em Doom, em tudo que você pensar a gente já fez vídeo. Então eu recomendo que você veja na playlist sobre inteligência artificial nos games, que a gente vai continuar no futuro talvez. Então é uma forma legal de você aprender rápido sobre esse assunto, para quando eu vim falar aqui, você já está calibrado sobre o que é. Então é isso. Até o próximo vídeo.